Ah, entendi. É... tem essa coisinha que a gente, para quem não conhece muito o Periscope, se você tocar na tela em cima tocar na tela, vai soltar os coraçõezinhos para me dizer que vocês estão curtindo. Isso, exatamente. Obrigada. E se você clicar em cima do homenzinho aí, você compartilha o link com alguém. Você pode convidar alguém para assistir. Muito bem. 7h30. Vamos começar? Olha só, o assunto de hoje, que todo mundo tinha... Todo mundo não, algumas pessoas tinham me pedido, ferramentas para construção de conteúdos, para treinamentos. Vou ser um pouco mais abrangente e vou falar de construção de conteúdos para ações instrucionais. Porque às vezes a gente descobre que não precisa ser necessariamente um treinamento. A gente já fez alguns programas aqui falando de design de aprendizagem e falando de design instrucional. Eu vou retomar algumas coisas, então quem já assistiu conhece um pouco disso. Oiê! Que bom que você entrou. Então vou retomar algumas coisas, porque para quem não assistiu, para quem não teve com a gente em aula, isso vai fazer mais sentido, né? Efetivamente, existe... para a gente pensar no conteúdo, o conteúdo ele tem que existir para resolver um problema. Ele tem que trazer a solução do problema. Então, o conteúdo reforçar problema ou levantar problema não faz muito sentido, porque se a gente está querendo instruir alguém para alguma coisa, eu preciso da instrução para ele sair desse problema, né? Então, vou pegar aqui o primeiro papel que eu desenhei, vamos ver se dá para aparecer direitinho. Meu primeiro passo, vou deixar mais perto aqui, ver se vai. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu vou olhar aqui numa outra página. Vamos ver se fica. Esse primeiro braço, eu fiz aqui um mapa mental. Então, o primeiro item do mapa mental é cenário. Então, veja que o primeiro ponto que tem aí é perfil de público. Ai, não sei se estou mostrando direito. Perfil de público, recursos disponíveis e problema a ser resolvido. E a causa do problema, né? Então, perceba que está com 3 cores diferentes. É porque essas cores, na verdade, vão fazer referência do que a gente vai falar aí na frente. Vou começar por aí. A gente sempre tem que começar por aí. Eu tenho que começar construindo cenário para começar qualquer ação instrucional. E se eu for só o conteudista ou só o designer instrucional, eu tenho que pegar essas referências do cenário para poder construir um conteúdo que vá funcionar de verdade, né? E a gente pode ter milhares de informações, mas essencialmente eu tenho que ter essas 3 informações. Qual é o perfil do público, como é que ele é, qual idade, escolaridade, perfil sociocultural, enfim, perfil de aprendizagem se a gente tiver, enfim, essas informações de quem é esse público. Eu preciso ter as informações de qual é o recurso disponível, ou seja, vou ter sala de aula, vou ter tempo, a gente tem possibilidade de fazer material impresso, a gente tem que fazer isso eletrônico, a gente tem que fazer isso eletrônico mobile, a gente faz a distância físico, a distância eletrônico, enfim, quais são os recursos que a gente tem? A gente pensa nisso, a gente precisa perguntar isso lá no cenário, a gente pensa nisso porque muitas vezes pensa assim, tem uma solução fantástica, vou fazer um e-learning maravilhoso, já tenho até o roteiro na minha cabeça, maravilhoso, e 30% da sua população, que é o seu alvo, não acessa um terminal. Então, a gente precisa disso, assim. E aí a gente vem com o que é o cerne da questão. Qual é o problema que a gente vai resolver com esse treinamento, com essa ação instrucional? Quando a gente conseguir identificar claramente, a gente tem que ser bem preciso no problema, né? Então, o problema, quando alguém fala, por exemplo, eles não sabem liderar. Tá, qual é exatamente o problema da liderança? Essa pessoa não sabe delegar as tarefas para a equipe, ele não sabe avaliar a equipe, ele não sabe formar a equipe, ele não sabe para onde ele vai. Do que a gente está falando? Qual é exatamente esse problema? Então, pensar no que é que... Normalmente, uma demanda, né, vem com um problema grandão e a gente precisa identificar a causa desse problema, porque aí eu vou ser bem preciso. Identifiquei a causa, eu vou ter que achar um remédio para resolver essa causa. Então, esse remédio vai ser o meu conteúdo. Então, preciso fortemente saber o que é.
exatamente o problema e o que causa esse problema. Então, vou voltar ao exemplo da liderança. Essas pessoas não são líderes e, na verdade, o que acontece é que eles nunca conseguiram desenhar uma estrutura da área deles. Eles não têm claro essa estrutura. Ou o cara está entrando pela primeira vez no papel de liderança, é início dele e ele era colega dessas pessoas que ele lidera hoje. Aí a gente está falando de uma história dele desenvolver outros skills, outras habilidades. Então, veja, é diferente o cara que não sabe fazer uma estrutura do cara que acabou de subir e o problema dele é mandar ou liderar as pessoas que eram colegas dele ontem. São problemas diferentes, então eles merecem remédios diferentes. Vou voltar aqui naquele desenho, vou tentar chegar aqui no outro ponto, que é o meu segundo braço. Notem que eu estou com um desenho aqui que é um mapa mental. Vou chegar aqui no segundo braço. O segundo braço é o braço do objetivo, que a gente vai perguntar quem tem que fazer o quê, com qual ferramenta, obtendo qual performance, em quanto tempo. Veja, quem está na mesma cor de perfil do público, é dessa pessoa que eu estou falando. Fazer o quê, performance e tempo em que ele vai fazer, tem a ver com o problema que eu tenho que resolver. Veja, na verdade eu vou replicar aí a resposta. Eu quero que o cara passe a liderar, a comandar a equipe, para que a equipe alcance tal resultado em tanto tempo. Então essas coisas, elas são me dadas no cenário. Agora, isso daqui, ó, que tá numa cor que não é a que tá nenhuma dessas cores aqui em cima, isso daqui é uma criação. Ô Dani, vou disponibilizar, na verdade ele já está na página do Arquitetura de Treinamento no Facebook. Então eu fotografei e coloquei lá, antes se vocês quiserem dar uma olhada. Isso daqui, que está em outra cor, é o que eu vou ter que criar, porque isso daqui não me está dado em momento algum. Então, efetivamente, qual é a instrução, qual é a ferramenta que ele vai ter que usar para resolver esse problema. Estou falando desse mapa porque isso é um esqueleto que a gente tem que fazer antes de começar a construir o conteúdo. A gente tem que fazer porque, por exemplo, muitas vezes eu só vou manipular o conteúdo. Se eu sou um designer instrucional, muito provavelmente eu só vou manipular um conteúdo. Então eu vou precisar de um conteudista, um dono do assunto, um expert no assunto. Ou eu vou estudar esse assunto e vou buscar em literaturas diferentes, materiais diferentes, este conteúdo. Então eu tenho que saber o que eu estou buscando. Então, o desenho desse esqueleto, ele ajuda a gente a buscar. Se eu vou buscar esse conteúdo com alguém, vou buscar isso com um dono de assunto, com um expert, vai ficar mais fácil de eu saber qual que é que tipo de pergunta eu tenho que fazer para ele. Porque para os conteudistas também, quando as pessoas são expert em determinado assunto, às vezes eles também não têm claro, eles conhecem tanto que eles conseguem navegar por 1000 caminhos, mas esses caminhos às vezes não ajudam as pessoas a entender. Então eu preciso desse esqueleto, tá? Aí a gente tem lá nosso próximo item, que é a definição do objetivo, que eu vou identificar onde é que são os indicadores que eu vou avaliar se o treinamento deu resultado, e eles têm a ver com o que eu quero ali de performance, com o meu problema, na verdade com o meu problema resolvido. E por fim, eu vou passar para a construção, que é construção de conteúdo e de forma. Eu hoje vou falar só de conteúdo, não vou falar de forma, ok? Faz sentido até agora isso que eu tô falando para vocês? Tá agregando? Tá bacana? Não? Me conta se tá ajudando a organizar esse pensamento aí, gente. Por quê? Porque eu faço esse desenho aí do comecinho, para na hora de buscar o conteúdo, eu tenho que pensar o seguinte, para construir o conteúdo, eu tenho que partir não das referências do PowerPoint, da dinâmica, do exercício, do filme, nem nada disso que eu já tenho na minha cabeça. A gente tem que desconstruir isso. Eu tenho que partir de uma pergunta, que é a qual pergunta esse treinamento, essa ação instrucional tem que responder. Essa pergunta está relacionada com aquele problema. Essa pergunta, em essência, sempre vai ser como é que eu resolvo tal pepino? Como é que eu lidero? Como é que eu sou líder do cara que era meu par ontem? Como é que eu desenho uma estrutura organizacional? Como é que eu corto cebola?
sem cortar o dedo. Não é como é que eu corto cebola sozinho. Como é que eu corto cebola sem cortar meu dedo? Então, esta pergunta tem que ser clara. E essa não é uma pergunta que está na sua cabeça. Essa é uma pergunta que vai estar na cabeça do treinando, do aprendente, da pessoa que vai para o seu treinamento, da pessoa que vai receber sua ação instrucional. Então, por isso que a gente tentar ter contato com esse público é mega importante. O máximo de informação que a gente tem vai ser fundamental para eu conseguir me colocar no lugar dessa pessoa e tentar imaginar qual é a pergunta que está na cabeça dele, porque é essa pergunta que a gente tem que responder. Tá? Então, no treinamento, numa ação instrucional, eu tenho que responder a uma pergunta, porque eu tenho que instruir essa pessoa para fazer alguma coisa. Eu tenho que ajudar essa pessoa a fazer alguma coisa. Muito bem. Isto feito, eu vou pegar aqui um outro material que está lá também. Eu peguei esse braço de construção de conteúdo e fiz um outro mapa mental. Não dá muito para ver direitinho, mas se vocês conseguirem pegar lá no grupo, vai ser fácil. Então, aqui eu tenho construção de conteúdo, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer nessa construção de conteúdo é achar o tal do conceito central. Essa talvez seja a tarefa mais difícil. Por que eu estou mostrando mapas mentais para vocês? Porque essa talvez seja a minha melhor ferramenta para poder construir um conteúdo. Um conteúdo não se constrói no Facebook. Desculpa, não se constrói no PowerPoint, nem no Facebook, nem em lugar nenhum do gênero. Ele é um texto. Conteúdo, em essência, é um texto. Depois ele vai criar a forma que for. Depois ele vai virar um vídeo, ele vai virar um infográfico, ele vai virar um e-learning qualquer, ele vai virar um treinamento inteiro de 5 dias presencial. Mas ele parte de um texto. Não precisa ser um texto Os Lusíadas, não precisa ser um texto literário profundo, mas na verdade é um conjunto de informações, é uma ideia, uma história. A gente fala tanto de storytelling, por que storytelling funciona tanto? Porque é essa história que tem que estar por trás do negócio. A forma é o que atrai as pessoas, o conteúdo é o que faz funcionar. Então, a gente começa, e eu estou desenhando em mapa mental, porque primeiro é mais fácil para a gente construir conteúdo e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dessas ferramentas, mas também porque a gente pensa por associação, a gente não pensa de forma linear, né? Se o conceito central tem que estar na proposta, Dani, é isso que você está perguntando? Porque, em geral, a gente vai descobrir o conceito central depois da gente começar a explorar um pouco o público. Então, o que tem que estar na proposta é esse período de diagnóstico para você poder desenhar ali. Então, quando a gente desenha um programa, para colocar na proposta, a gente tem sempre que colocar que é uma sugestão de programa que pode ser alterado depois do que você avalia no diagnóstico, né? Porque às vezes o demandante está pedindo uma coisa e você descobre que o buraco está em outro corpo, tá? E eu uso o mapa mental, e estou usando aqui, por quê? Porque a gente pensa nessa forma de associação. Então, o mapa mental ele é uma representação gráfica de como a gente pensa. Primeiro a gente vai fazendo milhares de associações, depois a gente pode organizar essas associações. Então, eu estou usando o mapa mental como metalinguagem aqui, né? Eu uso ele para mostrar para vocês, mas também para mostrar que é assim que a gente pode construir um conteúdo e ser muito mais fácil. Ter um conteúdo que seja mais eficiente, muito mais fácil, mais prático e rápido da gente construir. Então, eu vou voltar no conceito central. Eu preciso descobrir qual que é o cerne da questão, qual é a resposta dessa pergunta que esse cara tem na cabeça. Então, o conceito central é: qual é a pergunta que esse cara está querendo responder nessa ação instrucional? Qual é a resposta dessa pergunta? Se a pergunta é: poxa, como é que eu faço para influenciar os caras que eram os meus colegas e agora eu sou chefe deles? Como é que eu faço para ser aceito por essas pessoas? Como é que eu faço para desenhar uma estrutura organizacional? Qual é a resposta para cada uma dessas 3 perguntas? Na verdade, o treinamento tem que responder a uma delas, não a todas elas. Se forem várias perguntas que dão respostas diferentes, eu vou precisar de vários treinamentos. Eu preciso separar em blocos isso, porque senão as pessoas também não conseguem fixar toda a informação, tá? E processar tudo. Então, a gente separa. Pega uma pergunta, defina a resposta.
Para influenciar as pessoas, a gente precisa ter uma visão de um objetivo, uma visão sistêmica para onde a gente vai, o que a gente quer, algo lá na frente. Mas eu também preciso desenvolver as pessoas. Eu preciso ter foco em olhar para essas pessoas, para gerir, para desenvolver essas pessoas, para a gente caminhar nessa mesma direção. Isso é a essência de liderança, tá? Essa é a resposta. Tá, a essência da resposta. Ou seja, se eu fizer um extrato dessa frase complexa, qual que é a essência? A essência é ter visão sistêmica e desenvolver pessoas. Isso é o conceito central de um curso. Então, todo curso, todo conteúdo tem que estar ligado nesse conceito central. Vou recapitular. A gente vai lá no cenário e identifica qual é o problema, qual é o bicho que está pegando, o que é que causa esse problema. Bom, o que causa esse problema é provavelmente a pergunta que esse público se faz sobre determinado problema está relacionada a essa causa. Sim, a gente pode até fazer um treinamento que você aborde, a liderança tem esses dois aspectos, mas você pode também balancear. Mas esse cara é ruim de visão sistêmica, vamos fazer algo específico para a visão sistêmica. Ou não, ele até tem uma boa visão, mas ele é ruim de conduzir pessoas, ele não tem as habilidades para isso, então eu preciso fazer um treinamento para fazer esse desenvolvimento de pessoas. Ou não, ele realmente é muito júnior, ele precisa das duas coisas, então gasta um tempo para um e um tempo para outro, né? Mas em essência eu estou respondendo a pergunta que ele tem lá atrás e eu estou trazendo a essência da resposta como minha principal mensagem. E como principal mensagem, eu não posso deixar para dar essa mensagem só lá no final. Então, o meu conteúdo tem que ser desenhado. É o lado de cá do mapa, tá? Não vou ficar mostrando muito, porque acho que não dá para ler direitinho aí, não. Mas eu vou falar deles. Então, lá na imagem é esse lado aqui. Então, fiz a pergunta. Achei a resposta. Achei a essência da resposta. A primeira coisa que eu vou fazer na hora de construir meu conteúdo é falar assim, vamos falar de qual é o problema que a gente vai tratar aqui hoje. O problema é esse. Como é que a gente faz para resolver esse problema? A resposta é essa. E eu vou dar para o cara a resposta para a dúvida dele no primeiro momento do meu treinamento. Seja o meu treinamento presencial, seja ele à distância, seja eletrônico, seja físico, seja cartilhado, o que quer que seja. Eu tenho que dar um problema e a resposta para ele de cara. Putz, mas se eu fizer isso, o cara vai embora depois disso? Pode ser que ele vá. Mas é bem pouco provável. Na verdade, ele faz outra coisa. Ele fala, uau, agora você me respondeu o que eu queria saber. Então, eu vou me abrir e ouvir o que mais você tem para me falar. É isso que acontece quando a gente dá a resposta de cara, entendeu? As pessoas não fogem disso. Ao contrário, elas ficam. Que é uma coisa com a qual a gente luta em sala de aula, a gente luta nos treinamentos à distância. Como é que eu faço para prender a atenção desse cara? Porra, dá o que ele quer. Responde a dúvida dele. Então, primeira coisa no meu desenho de conteúdo é apresentar isso. Do que a gente está falando, de qual problema eu estou falando, qual é a resposta para isso. E dou para ele essa essência dessa resposta. Agora, daí para frente, falo assim, bom, então você resolve o seu problema assim. Daí para frente, falo assim, tá bom, liderança, então, mas a gente vai aplicar isso em qual cenário? Oi, Dri, bem-vinda. Vou aplicar isso no cenário aqui na empresa, neste departamento. Ou não, vou aplicar isso na vida. Ou não, vou aplicar isso para desenhar minha carreira. Enfim, eu posso olhar para esse mesmo problema por diversos prismas, né? Eu defino um. Vou falar aqui como é que você vai gerenciar a sua equipe, tá? E aí, isso é a minha definição praticamente de agenda, né? O quanto que eu vou abordar desse assunto, porque todo assunto você pode tratar ele numa superfície ou você pode tratar ele aprofundando, mas não é. Você tem vários níveis de aprofundamento. Então você conta aí qual vai ser esse nível de aprofundamento. Então eu vou falar hoje de como é que a gente desenha um departamento, uma área que se engaje, que funcione. Como é que a gente desenha essa área, como é que a gente traz as pessoas para essa área e como é que a gente engaja essas pessoas, tá? Vou falar de liderança só nesses 3 aspectos, tá? Desenhar a área, atrair as pessoas, engajar as pessoas. Não vou falar de outros detalhes. Não vou falar, por exemplo, talvez de feedback, tá? Mas eu defino isso. Definido isso,
eu vou, para cada uma dessas partes, então, por exemplo, atrair pessoas, eu vou falar para ele como é que ele faz isso. Aí eu tenho que dar um beabá, um passo a passo. Eu tenho que faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo outro. Por quê? Porque eu tenho que instruir essas pessoas. Agora, eu posso fazer, eu vou te falar o que você tem que fazer, é isso, isso, isso. Como isso pode estar no meu conteúdo e eu, inteligentemente, explorar e trazer isso das pessoas, fazer elas construírem isso. Aí eu estou falando de formato andragógico ou formato de aprendizagem sistêmica, e isso é mais efetivo quando a gente fala na sala de aula, isso vai funcionar melhor. Só que eu preciso saber o que é que eu preciso extrair dessas pessoas. Se a gente falar lá e a gente for ditar regra para as pessoas não querem ditar regra, não querem regras. Elas querem dicas, mas elas querem elas mesmas construírem as regras. Só que a gente precisa ajudá-las a construírem as regras certas. Por isso que eu falo que o conteúdo é uma construção de texto, que ela está aqui atrás, ela está no seu, talvez, no seu teleprompter, ou alguma coisa assim, o seu roteiro para você conseguir fazer as perguntas certas, para fazer as pessoas pensarem no que elas têm que pensar. Eu estou falando isso, mas eu não estou falando que isso funciona exclusivamente, como é que é? Se ele só tiver um dinheiro no momento, ofereça a visão sistêmica, desculpa, não. Se ele só tiver um dinheiro no momento, você oferece o que dá a visão geral. O que fala que o cara precisa ter visão sistêmica e precisa ter desenvolvimento de pessoas, porque aí ele vai conseguir depois enxergar o que é que está faltando para ele, qual das duas ferramentas falta para ele. Aí ele arruma dinheiro para o que está faltando. Mas às vezes eles não têm nem a visão disso. Ou eles podem se equivocar achando que só visão sistêmica é o suficiente para liderar. E aí o cara esquece de cuidar da equipe. Então, se ele só tem um dinheiro, faça o que dá a visão geral, tá? Eu estou falando dessa história do texto, estou falando de instigar as pessoas para fazerem a pergunta certa e tal. Pode parecer que eu esteja falando para uma coisa só de presencial. Não é. Eu tenho que pensar que esse texto é o que rege também os meus roteiros de ensino à distância. Ou de um game. Se eu for fazer um game, eu preciso desse roteiro na minha cabeça também, tá? Aí o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, passo 1, atrair pessoas. Como é que você faz? Vamos descobrir como é que a gente faz. Agora vamos exercitar essa história. Recapitulando, vamos. Passo 2, como é que a gente faz? Eu falei atrair, falei gerenciar, desenvolver as pessoas e falei, não lembro nem o que eu falei, mas enfim, passo 2, que seja desenvolver as pessoas. Como é que a gente desenvolve as pessoas? Então eu vejo quais o perfil que essa pessoa tem, o que ela precisa fazer, vejo o gap que tem entre o perfil, o que ela já tem, o que ela sabe e o que ela precisa fazer, e vou trabalhar para esse desenvolvimento. Que legal, aprendeu. Então vamos fazer um exercício disso? Legal. Agora vamos recapitular? Parte 1, parte 2. A gente faz um exercício que congregue as duas coisas. Primeiro faço um exercício só daquela parte, depois eu vou juntando. Agora a parte 3, como é que eu vou engajar esses caras? Deixá-los motivados e engajados com o que eles estão fazendo. Então tem passo 1, passo 2, passo 3, assim a gente engaja as pessoas, tá? Vamos fazer um exercício para fixar isso? A gente faz o exercício para fixar essa utilização dessa ferramenta, esse passo 1, passo 2, passo 3, tá? Fiz? Então tá. Então agora vamos fazer um exercício que junta o passo 1, 2 e 3. E assim a gente constrói um conteúdo. Seja ele para ensino presencial, seja ele para ensino à distância, seja ele ensino à distância eletrônico ou físico. Quando eu falo físico, eu estou falando que a gente pode fazer cartilhas, a gente pode fazer peças, a gente pode fazer games. Isso pode ser físico e ainda assim à distância. Que ferramenta que eu acho que é a melhor para a gente usar isso? Um excelente editor de texto, que for melhor para você. Eu, pessoalmente, gosto muito de usar mapa mental, porque ele me faz ter uma visão muito clara de tudo que a gente coloca ali. Então, eu normalmente escrevo... Eu tenho aqui um modelo. Eu normalmente escrevo qual é o tema que eu tenho de curso, qual é o conceito central que eu tenho dele, e a partir deles eu vou escrevendo quais são as áreas que eu tenho lá. Atrair pessoas, desenvolver pessoas, engajar pessoas, e para cada pessoa eu vou escrevendo tudo que eu tenho que escrever, vou incluindo imagens, enfim, eu uso um software para isso. Poderia fazer isso na mão, mas eu uso um software para isso. Eu uso o Mind Manager. Eu também coloquei lá no Facebook alguns outros que são legais.
Tem o Mind Manager, tem o FreeMind, tem o MindMeister, o MindNode, o XMind, o FreePlane, o MindMerp. Esse MindMerp é um complemento do Chrome, do Google Chrome. É um app, é um API, na verdade. É um aplicativo, é free, gratuito, você vai lá e faz. E tem o Google, não é Google, é o Google. O Mind Manager é pago. Eu gosto muito dele, eu vou contar por quê. É esse o que eu uso, mas eu já usei todos os outros. É isso, faz um print da tela. Tá dando para ler legal, eu? Então, todos eles são bem legais. Acho que tá. Eu já faz um tempo que eu comprei licença, eu paguei R$ 800 na licença, tá? O site é mindjet.com, tem representantes no Brasil, é tranquilo. Por que eu gosto dele? Vou contar. Porque eu escrevo todo o texto no mapa mental, anual. Eu escrevo todo o texto no mapa mental, eu faço os bracinhos, aí eu vou explicando, putz, aqui eu tenho que falar isso, aqui eu quero falar aquilo. Ah, eu quero colocar, então para falar disso eu vou usar esse jogo, vou usar essa atividade, e eu vou escrevendo tudo lá. Depois que eu escrevi tudo, eu organizo. Primeiro isso, depois aquilo, porque ele deixa você arrastar os braços do desenho, tá? Aí eu olho. Quando eu olho aquilo, eu tenho uma visão geral do que vai ser essa ação instrucional. E aí eu posso retirar coisas, colocar coisas, tal. Mas aí vem a parte mais bacana. Por que eu uso o Mind Manager? Os outros também têm isso, mas normalmente é em versão paga, alguma coisa assim. Ele tem um botãozinho de export. Você exporta tudo isso que você escreveu para o PowerPoint. Dri, o que vocês usam é o pago. É o Mind Manager mesmo. O Isor comprou licença, enfim, e é esse que a gente está usando. E o que ele faz é isso, ele exporta para Word, o que ajuda a fazer um roteiro muito rápido, ele exporta para um PowerPoint, que aí é só você dar design na história, enfim, refinar a história, mas você come muito do seu tempo, sabe? Você gasta o tempo com a inteligência de escrever essa história que vai contar para o cara como é que ele resolve o problema dele, né? Qual case? O que a Adriana perguntou agora, o que elas usam, é isso, Dani? Tá, a Adriana é da Fiat, a gente faz um trabalho lá na Fiat, no Isor, faz um tempo, e a gente definiu como estratégia esse modelo, que no enxoval dos cursos, a gente refez lá a gente refez a estratégia de educação e a gente refez a estratégia didática de todos os cursos. E são muitos consultores que multiplicam esses cursos. Então, para todos esses consultores padronizarem o que é que vai ter aí pela frente, tem lá um quebra-cabeça bem intrincado de assuntos, de temas e tal, para ficar fácil para eles enxergarem o que tem naquele curso e não misturar com outro, a gente tem lá um enxoval de materiais, que tem lá o PowerPoint, o manual de facilitador, o manual do aluno, materiais complementares, mas tudo isso também está no mapa mental. Então, tem lá um documento que é o mapa mental do curso, que tem qual é o público do curso, qual é o objetivo do curso, qual é o conceito central do curso, quais são os assuntos abordados do curso, quais os materiais complementares que tem lá. Então, é um baita resumão do que você vai ter de curso. Então, quando a gente faz material para multiplicadores, isso ajuda pra caramba. Quer dizer, eu acho que ajuda, né, Dri? Tenho certeza, para mim ajuda. Mas, em geral, a gente tem uma visão rápida do curso. Então, esse é o caso. A gente usa muito isso e a gente disponibiliza isso para o multiplicador, para o consultor, para o facilitador, a gente disponibiliza isso para eles. Mas quando você não está fazendo para o consultor, aí, Dri, facilita a leitura do conteúdo e a aplicação do treinamento. Acho que é isso que rola. A ideia é que ele faça isso. Então, para mim, em termos de ferramenta, é ter essa estrutura clara, muito objetiva, desenhada, ter a clareza de qual é o problema e qual é o causador do problema, para você poder buscar qual é a ferramenta que vai ajudar essas pessoas a resolverem o problema. E a partir daí, escrever para essas pessoas como é que eles usam essa ferramenta. Aí, tecnicamente falando, o melhor lugar, o melhor construtor de cursos é, de fato, um mapa mental e, na sequência, um editor de texto, porque ele te permite fazer uma história e, depois dessa história, você conseguir modificar para qualquer formato. Sim, ele ajuda a montar a trilha, sim. Eu montei a trilha em cima disso.
Eu montei a trilha desenhando o mapa mental. O livro que eu estou escrevendo, eu estou escrevendo o livro do Arquitetura de Treinamento, eu também escrevo lá. Quando eu tenho que desenhar projetos tal, eu sempre uso muito o mapa mental, porque ele ajuda a organizar as ideias. Ele ajuda a gente a poder colocar todas as ideias, depois poder organizar, ter uma visão geral de tudo. E depois ele exporta, e aí o texto já está pronto, é muito mais fácil a gente economiza um tempão. Faz sentido isso, gente? Para quem está assistindo aí, tá relevante para vocês? Tá legal? Porque, por incrível que pareça, já passou a bendita da meia hora. A gente, putz, eu falo mais do que o homem da cobra, né? Então, desculpa aí. Mas queria saber se esse era o conteúdo que vocês estavam querendo, se atendeu o que vocês estavam precisando, se precisa de mais alguma coisa. Vocês podem me mandar perguntas. Tem o grupo do Facebook que chama Arquitetura de Treinamento. Tem alguns grupos de WhatsApp. Tem minha página do Face, tem a minha página da Prando. Enfim, vocês mandarem por lá, eu vou respondendo. Mas eu queria saber se esse está atendendo o que vocês estavam precisando. Porque algumas pessoas me pediram justamente esse tema. E eu queria saber se tá bacana. Legal. Ótimo, Well. Manda pra gente lá. Wellington, acho que vai ser bem bacana. A gente tem outros temas aí pela frente, a gente tem uma história de construção de forma. Obrigada, Nina. Valeu atrasar a meditação de hoje? Obrigada, Wellington. E assim, a ideia é que a gente faça alguns programas aí na sequência, então, poxa, me manda os assuntos aí que vocês acham que são relevantes. Vou avisar qual que é o próximo. Já te falo, Dri, a gente tem, vou falar já. Tarará, 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 vou falar já se eu achar o meu post, né? Pessoa mais lenta, só 2 segundos aqui, que eu baixo a página. A gente tem na terça-feira, dia 5, as avaliações de treinamento, como é que a gente faz as avaliações de treinamento. Esse é sempre um assunto polêmico. E a gente tem no dia 7, gamification de conteúdos. Esses foram os 3 assuntos que o pessoal me trouxe me pedindo recentemente. Se vocês quiserem outros assuntos, pode mandar para mim. A gente vai construindo essa história. Então, terça-feira, avaliação de treinamento. Quinta-feira, que é dia 7, acho que é quinta-feira, gamification. Que mais? Acho que é isso. Enfim, queria agradecer a participação de vocês. Para mim está sendo assim muito divertido fazer isso, porque eu reencontro os amigos, eu encontro um montão de gente que eu não conheço, que está sendo bacana. Queria contar com vocês para a gente disseminar essa história e assim a gente formar pessoas que conseguem fazer ações de treinamento que funcionam mais, que dão mais resultados, e também formar pessoas que avaliem essas ações de treinamento, porque às vezes a gente constrói um negócio super bacana e quem está avaliando não consegue entender que precisa ser objetivo, que precisa resolver um problema. E aí fica discutindo se a nuvenzinha está mais para cima ou mais para baixo, e não é isso que faz um treinamento funcionar. Então, pô, Luiz, obrigada. Bom saber que foi bacana. E aí encontro vocês na próxima terça-feira com avaliações de treinamentos. Mandem perguntas, mandem assuntos. Sim, todo mundo sofre com avaliação. Eu acho que a gente sofre à toa, porque eu odeio prova. Mas a seguir, cenas dos próximos capítulos. Vamos falar disso na terça-feira, ok? Gente, obrigada por hoje. Até a próxima. Para quem não conseguiu assistir e vai ver na reprise, 24 horas no ar ainda esse vídeo. Um grande beijo. Tchau aí para todo mundo.